Então eu quero deixar esse registro hoje, dia 18 de outubro de 2017. São exatamente 12 horas e 23 minutos. Hoje é quarta-feira. Eu estou deixando esse registro porque tenho feito algumas observações, dentre tantas observações que eu tenho feito, e observações sem jogar juízo sobre ninguém, sem amaldiçoar ninguém, mas observações críticas, algumas delas, outras observações em amor, outras observações de cunho denunciativo, e vou deixar esse registro. Eu tenho observado que a graça de Deus tem sido ensinada por muita gente, e muita gente, acredito eu, que sincera mesmo, muita gente que tem se empenhado. Mas veja uma coisa, irmãos, são níveis. Os níveis espirituais são variados, até porque as etapas de um crescimento no espírito, eu quero assemelhá-las a etapas de um crescimento natural. São níveis. À medida que você vai se entregando ao Espírito Santo, pela oração no Espírito, pela meditação, leitura e audição no Evangelho da Graça de Deus, revelado a Paulo para nós que não somos judeus, nós que somos os gentios, você vai crescendo. E minha observação é esta: a graça, ou as mensagens em nome de graça, ou a graça é apresentada, mas ainda é mística. A graça está misturada, está sincrética. A graça está associada ainda com práticas das cerimônias da lei de Moisés, com práticas do cristianismo inventado por Constantino, por práticas do catolicismo e, para piorar, práticas e ensinos dos movimentos evangélicos nas suas variadas linhas e variantes. Então a graça ainda anunciada não é pura. O chamado de Deus pela graça de Cristo para um gentio não é anunciada ainda na sua pureza. Tem que estar mistificada, tem que estar misturada, tem que estar ainda carregada de práticas, carregada de obediências, sabe? Como muitas delas, guarda de dias, né? Hoje, eu digo hoje, dos apóstolos para cá, de Paulo para cá, depois que Paulo parte, Paulo deixa bem claro na carta aos Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, na carta aos Efésios, capítulo 3, principalmente, ele é bem explícito em deixar claro que ele recebeu a graça e o apostolado, ele recebeu o ministério, ele recebeu esse dom dado pelo Senhor Jesus Cristo ressuscitado para anunciar a graça de Deus entre nós, os gentios. Aos Colossenses ele diz que foi dada a ele compartilhar entre nós, os gentios, o ministério que estava oculto. O ministério que estava oculto, o mistério que estava oculto, o mistério de Deus é Cristo. E na carta aos Efésios, capítulo 13, ele diz que foi dada a ele a capacidade, o ministério, o apostolado, de revelar entre nós, os gentios, o mistério que estava oculto, Cristo em nós, os gentios, a esperança da glória. Então o que eu vejo, meus irmãos e ouvintes, é que a graça é anunciada, mas muito mistificada entre os evangélicos, os chamados cristãos do cristianismo, até porque o Cristo, em sua manifestação humana na pessoa de Jesus, ele não levantou nenhuma bandeira. Os homens é que criam essas nomenclaturas para se identificarem, sendo pertencimentos de Deus e de Jesus, do Cristo,
ou para fazer uma diferença dentre as outras tantas e tantas e tantas nomenclaturas e de outros movimentos, para não se fazer iguais. Mas isso é coisa de homens, porque o Cristo, em sua manifestação humana na pessoa de Jesus, ele não elaborou, ele não inventou, ele não criou nenhum movimento. E não persuadiu, não ensinou, não motivou, não emulou nenhum dos apóstolos da circuncisão, Pedro, Tiago, João e os demais, e nem Paulo, o apóstolo da graça de Deus para nós gentios. O Senhor, o Cristo, que agora está ressuscitado, que na cruz morreu pelos nossos pecados e na ressurreição ressuscitou para a nossa justificação, ele não deu ordem para apóstolos ou para apóstolo nenhum criar nenhum tipo de movimento. Isso é uma coisa pagã. Quem persuade, quem está por trás de tudo isso é o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência, o espírito do mundo, a saber, o diabo. Então que, infelizmente, muitos em nome de graça mataram esse ser, pegando textos, distorcendo, textos sendo interpretados pela mente carnal, não textos recebidos como entendimento espiritual dado pelo Espírito Santo, ou dados pelo Espírito Santo. É interpretação carnal, é uma forma nova de mensagem. E outros já não creem na existência dessas forças espirituais da maldade, porque há algum tempo atrás eles foram fanáticos, viviam em função de diabo e de demônios. Aí, agora tem o exagero, o excesso, sai de um polo e vem para outro polo. O polo onde defendia essas coisas todas, mas ficou tão biruta, tão surtados, que agora eles querem negar a eficácia dessas forças. É por isso que tem muita gente, muito salvo, no Brasil e no mundo, oprimidos na mente por essas forças espirituais da maldade. Então, meus irmãos, o que eu vejo é isto. Eu estou aqui fazendo esse registro num ambiente fora desse nosso encontro de adoração ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado, esse encontro para crescimento na graça e no conhecimento de Cristo, nesse encontro de fortalecimento do Senhor e da força do seu poder com outros santos. Eu estou aqui em uma outra circunstância, em um outro lugar, e senti do Espírito de deixar essa fala. Então a graça anunciada é uma graça mística, é uma miscigenação, é uma coisa híbrida, sincrética, respeitando as boas intenções, mas não há mais tempo de nós ficarmos fazendo uma fusão de graça, lei e outros movimentos evangélicos, católicos, espíritas, sejam lá quantos forem. Eu posso dizer para vocês categoricamente, afirmar com toda a convicção diante do Espírito Santo, diante do Pai Celestial, diante do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos gentios, e o seu reinado entre nós é pelo Espírito Santo. Eu posso deixar bem claro que Deus está chamando dentre os gentios, nós que não somos judeus, um povo para si, pela graça de Cristo. Não há outra forma de Deus chamar um gentio. Se não for Deus chamando pela graça de Cristo, não é a voz de Deus, não é o chamado de Deus, meus irmãos, é o chamado de outro. A voz é de outro, não é a voz de Deus. Não vamos tentar inventar nada, nem nos permitir sermos enganados, nos sujeitarmos de novo a um jugo de escravidão, quer sejam eles
pelas pulsões carnais, quer sejam eles pelas obras infrutuosas das trevas, quer sejam eles por ensinos em nome de Deus. As pessoas ficam irritadas, injuriadas, quando eu começo a dizer que o batismo nesse novo pacto não é em água. O batismo é pelo Espírito. O lavar regenerador e purificador não é com água corrente ou parada, de praia, de piscina, de cachoeira, seja lá de onde for, da chuva. Isso não purifica ninguém dos pecados, meus irmãos. O lavar purificador e regenerador é aquele de Tito 3. Paulo escrevendo a ele e a nós. É o lavar do Espírito Santo. Quando eu estou falando e denunciando essa prática pagã, aonde eu durante anos também fiquei preso no entendimento, e eu quero ressaltar aqui que o justo é libertado pelo conhecimento. Enquanto você não conhece, enquanto você não tem entendimento de lei e graça, enquanto você não tem entendimento do que é ser um gentio, do que é ser um judeu, enquanto você não tem entendimento sobre qual pacto nós estamos, enquanto você não tem entendimento do que aconteceu na crucificação e na ressurreição, enquanto você não tem entendimento daquilo que Paulo disse aos romanos e a nós também, gentios, que o pecado não terá domínio sobre nós porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, enquanto você não tem entendimento de que se mudam os pactos, agora mudam-se também as formas e as práticas, você vai ficar nesse limbo, você vai ficar injuriado, você vai ser um zeloso de Deus, mas sem entendimento. Paulo foi assim, foi conivente foi conivente na morte de irmãos do seu tempo, foi perseguidor da igreja de Cristo, que não é lugar implacado, a igreja é um corpo espiritual. Cada um de nós salvos, regenerados pelo Espírito Santo, que fomos justificados pela fé em Jesus Cristo por graça, nós somos membros desse corpo espiritual. Então, enquanto você não tiver entendimento dessas coisas e outras que eu poderia citar aqui, você vai ficar nesse limbo, sendo um zeloso, achando que está fazendo para Deus como Paulo achava que estava, matando irmãos, foi conivente na morte de Estevão. Saulo, mas graças a Deus que antes de Paulo existir, Deus já tinha um plano para que Cristo, seu Filho, fosse revelado nele. Mas outros tantos de milhares de pessoas que se levantam contra o anúncio da graça, aí eles me espraguejam, aí eles abrem a boca para dizer que eu estou desviado, aí as pessoas dizem para tentar se justificarem, e eu acredito que algumas estão esperando uma chance de ver um erro meu, uma falha minha, uma queda minha, mas eu quero deixar bem claro que não vão ver, porque o Espírito Santo é fiel. Essa obra santificadora na minha vida não está sendo feita com práticas externas e esforços meus religiosos. Eu me entrego ao Espírito Santo todos os dias, pela oração no Espírito, pela renovação da minha mente, na revelação da graça dada a Paulo para nós, os gentios. Então tem gente que eu acredito fica nessa expectativa, esperando uma falha dos meus filhos, da minha esposa, o meu lar ficar desordenado, sabe? A gente entrar em caos, a gente entrar numa desarmonia, nós quebrarmos nosso relacionamento. Tem gente que fica nessa expectativa para dizer, eu não falei? A graça que ele ensina, isso aí é o diabo. Então, meus irmãos, muitos vão me chamar de falso profeta. Vão dizer que eu estou inventando. Ora, tudo começou na minha vida na década de 90. Porque durante 2 ou 3 anos eu fiquei em oração constante, orando no Espírito, em línguas para edificação pessoal, e orando também no entendimento, pedindo ao Pai Celestial para ser cheio
do perfeito conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que eu pudesse andar de maneira digna do Senhor. Essa era uma das orações que Paulo fazia pelos santos, pelos eleitos, pelos chamados pela graça de Cristo do seu tempo. É a oração que eu faço hoje, são as orações que eu faço hoje. Então, você espera o quê? Se você está pedindo a Deus, se você está pedindo a Deus ser cheio do perfeito conhecimento da vontade dele, você espera o quê? Você espera ser um religioso a vida toda? Você espera andar no engano a vida toda? Não. O entendimento da graça de Deus vai surgir. Só que as pessoas estão querendo a graça de Deus nos seus termos, não nos termos do Espírito Santo. Nos termos do Espírito Santo, vai ter que sair tudo aquilo que não foi plantado pelo Pai, meus irmãos. O que você criou, do sustento, se você está recebendo disso, tudo isso tem que cessar. É um zerar em Cristo, é um recomeçar em Cristo, mas um recomeçar na verdade da graça. Então muitos não estão dispostos. As suas vidas entram em crise, eles entram em caos espirituais e emocionais e físicos, ficam oprimidos e reprimidos porque não estão seguindo e obedecendo a graça de Deus em Cristo. Aí quando alguém se levanta pelo Espírito Santo para denunciar os erros, até porque eu não me vejo uma pessoa polêmica, briguenta. O que eu anuncio é o que gera. Então as pessoas se sentem ofendidas, elas se sentem injuriadas e vão ficando assim. Agora eu quero deixar bem claro que se alguém conseguir pelo Espírito me provar o contrário, eu me renderia a isso também. Certamente no final de 2007, começo de 2008, eu ainda estaria sustentando o que eu sustentava. Pastor de denominação como eu era, criei uma denominação Ministério Profético Vida Transformada. Bonito o tema, a intenção era boa, só que o que está em voga, o que está em eminência, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não são as minhas boas intenções, é o que o Espírito Santo estabeleceu. E neste novo pacto, do qual ele é o ministro, é o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios e a nós no capítulo 3. O ministério agora é muito mais glorioso do que o anterior. Então, se você não discernir essas coisas pelo Espírito, se você não entender pelo Espírito, você vai ficar aí, na retranca, não anda nem desanda, nem sua vida, nem a vida daqueles que você ensina mudam, por orgulho seu, por soberba sua, por altivez sua. Eu te pergunto, vai valer a pena? Quando você estiver diante do tribunal de Cristo, você vai responder o quê? Qual vai ser a tua justificativa? Qual vai ser a tua desculpa diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores? Ah, você é daquele que diz que Deus conhece o teu coração? Deus conhece o teu coração, por isso Ele está querendo te arrancar desse entendimento de trevas que você está tendo. Porque não vai ter desculpa, meus irmãos. Ninguém vem com essa desculpinha. Deus conhece o meu coração e sabe das minhas boas intenções. Ele não mandou eu anunciar as minhas boas intenções. Ele me mandou anunciar a graça de Deus em Cristo. É tirar as pessoas das trevas e levá-las para a luz, libertá-las do poder de Satanás e levá-las para o poder de Deus. E o poder de Deus é o Evangelho. Não é isso que Paulo disse aos Romanos e a nós? Porque não me envergonhe do Evangelho, capítulo 1, verso 16 e 17. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Não associe o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, com igrejas evangélicas, com ensinos dos evangélicos. Isso é um insulto à graça de Deus. Termino aqui essa minha fala rápida. Um gentil é chamado por Deus pela graça de Cristo. Outro chamado, seguir a outro chamado, certamente é estar ouvindo a voz do lobo, é estar ouvindo a voz do diabo.
do espírito que opera nos filhos da desobediência. É uma fala simples. E espero que, mesmo sabendo que quem me ouvir, dentre estes que me ouvirem, muitos vão contestar, muitos vão lançar palavras ofensivas sobre mim, mas eu não estou nem aí. Eu estou no espírito de Paulo. Eu não fui chamado para agradar aos homens, e sim para agradar a Cristo. Se eu agradar aos homens, jamais vou conseguir agradar a Cristo, porque a nossa natureza terrena, ela vai na contramão do Espírito de Cristo. Graça e paz a todos. Ainda é tempo de você recomeçar em Cristo também. Agora, aceite as implicações, como eu. Perseguições, insultos, ofensas, perdas, afastamento de pessoas, desprezo até por familiares, entre os falsos irmãos que estão, palavras detrativas, gente lançando mau testemunho, mas eu não me importo. Quem tem o Espírito Santo habitando em si e carrega essa consciência de que está sendo guiado por Ele e está andando sob o senhorio dele, não está só. Você pode estar numa multidão de bilhões de pessoas. Sem o Espírito Santo, você está só. Porque eu sei que, humanamente falando, nós valemos o que temos. Quando você entra numa crise, quando a tua casa cai, quando uma catástrofe acontece, aí você vai ver que você não tem amigos. Mas quem tem o Espírito Santo tem tudo. Tem uma multidão eterna consigo. Isso é para quem tem o Espírito Santo. Então, receba a graça de Deus em Cristo. E não aceite mais viver essa vida religiosa em nome de Deus, em nome de Cristo e em nome do Espírito Santo. Eu espero que o Espírito Santo ilumine os olhos do entendimento de todos quantos me ouvirem, assim como Ele tem iluminado os meus olhos. E não pensem que para mim não foi conflitivo. Não pensem que eu aceitei de um dia para o outro esse confrontamento do Espírito Santo. Não pensem que quando esses entendimentos espirituais da graça começaram a surgir, não teve resistências da minha natureza terrena. Sim, eu já estava programado com os conceitos evangélicos. Aliás, nós já nascemos dentro de uma programação religiosa. Tivemos aquele encontro, cada um de forma diferente, com o Senhor Jesus Cristo, mas fomos obrigados pelos ensinos e pela forma que está a seguir a Cristo dentro dessa programação religiosa que está aí. Mas se você é de Cristo mesmo, se você é pertencimento dele mesmo, o Espírito que habita em ti não vai deixar você ficar nisso aí. E ele está te convencendo, ele está te despertando. Infelizmente, muita gente ainda tem resistido, mas eu estou na expectativa de que se rendam ao Espírito Santo, sejam convencidos por ele e o véu saia. E vivamos, de fato, a graça pura. Não é graça misturada, não é graça sincrética, não é graça associada com práticas da lei de Moisés, a lei cerimonial, não é graça ainda associada e coesa com o cristianismo, com as práticas dos movimentos e ensinos dos movimentos evangélicos. É a graça pura. Aquela graça dita por Paulo a Tito e a nós, a graça de Deus que tem se manifestado a todos os homens, trazendo salvação. Graça e paz seja com o vosso espírito.